Até você entender que a ansiedade não é o problema, a sua ansiedade vai continuar aumentando. Eu sou o Jorge Tadeu, terapeuta e educador emocional, e nesse vídeo eu vou te mostrar qual é realmente o verdadeiro problema que vem gerando ansiedade na sua vida e como já dar esse primeiro passo para se libertar dessa ansiedade que está te consumindo. Bom, o que eu venho observando constantemente no consultório e nas lives que eu faço e nos comentários dos conteúdos que eu produzo lá no Instagram, grande parte das pessoas ficam demonizando a ansiedade e se escondendo atrás dela. Então são inúmeras pessoas que trazem relatos do tipo: eu não aguento mais a ansiedade, eu não consigo crescer profissionalmente por causa da ansiedade, eu não consigo um relacionamento porque eu sou muito ansioso, eu não consigo, e assim vai. E na verdade, depois de mais de 9 anos atendendo pessoas no Brasil e no exterior, o que ficou claro para mim é que na verdade a ansiedade é apenas uma consequência de uma ignorância emocional que as pessoas apresentam. Então, a constatação é simples. Grande parte das pessoas apresentam um nível de ignorância emocional muito grande, não sabem interpretar as suas próprias emoções e conseguem apenas generalizar o desconforto gerado por essas emoções através da denominação ansiedade. E pior do que isso, grande parte das pessoas vem utilizando a ansiedade como um álibi. Ou seja, tudo que elas não conseguem fazer, tudo que elas não conseguem ter a iniciativa e a coragem para fazer, elas se escondem atrás da ansiedade. Então a pessoa, ela fala que ela não consegue se dedicar mais ou iniciar uma atividade física ou buscar um novo trabalho ou começar o próprio negócio ou ir atrás de um novo relacionamento porque ela se diz muito ansiosa. Enquanto na verdade o que nós sabemos é que a ansiedade é apenas um álibi, é um escudo que serve como uma proteção porque todo mundo é ansioso. Então se eu me esconder e continuar utilizando a ansiedade como sendo um álibi, ninguém vai poder falar nada, porque a ansiedade é o mal do século. E o mais interessante é que já nos últimos anos a gente vem evoluindo cada vez mais os nossos conhecimentos, tanto em psicologia quanto em neurociência, o que vem deixando muito claro que as emoções, elas podem ser construções afetivas no nosso cérebro. E Jorge, o que isso tem a ver? Primeiro, o que é isso? Explica um pouco melhor, simples. Hoje nós já sabemos que a forma como eu interpreto mentalmente, ou seja, cognitivamente, as minhas emoções, determina a qualidade dos meus comportamentos, o que vai proporcionar um aumento na qualidade de vida ou uma diminuição da minha qualidade de vida. Como eu citei anteriormente, grande parte das pessoas não receberam uma educação emocional. Quando eram crianças, eram obrigadas a reprimir as suas emoções. Raiva, mágoa, frustração, tristeza, eram incentivadas a serem guardadas com a criança. Então, quantas vezes uma criança já não escutou para engolir o choro, ou para parar de frescura, ou que aquilo era feio? E aí, a gente acaba formando uma série de adultos que reprimiram tanto as suas emoções que eles não têm a capacidade inicial de primeiro fazer uma leitura emocional. O que eu estou sentindo? Que emoção é essa? E essa ignorância emocional faz com que tudo que seja sentido a nível desconfortável acabe se tornando ansiedade. E essa denominação ansiedade atribui a uma série de comportamentos ansiosos. Então, quanto mais a pessoa se autodenomina ansiosa, quanto mais a pessoa se coloca atrás da ansiedade, quanto mais ela repete para si mesma o quanto a ansiedade é ruim para a vida dela, mais ansiosa ela se torna através de um processo de treinamento mental. Mesmo porque o nosso cérebro, como sendo um mecanismo preditivo, que tem que imaginar primeiro o que vai acontecer para se preparar para executar as ações, recebe como comando simulatório essa constante identidade do ansioso. E aí a pessoa começa a simular, através dos seus pensamentos, da sua estrutura mental, uma série de situações que vão justificar a manifestação fisiológica da ansiedade. Mesmo porque a ansiedade é uma nomeação dada a uma série de processos fisiológicos que acarreta em uma série de interocepções. O que são as interocepções? São as sensações internas do corpo. Aquelas que nós nem percebemos em um momento normal do nosso dia.
como a nossa frequência respiratória, os nossos batimentos cardíacos, os movimentos peristálticos, processo digestivo. Então, quando uma pessoa ela sofre uma descarga de hormônios determinadas pelo sistema simpático, descarregando adrenalina, cortisol, porque o cérebro dela identificou uma situação de risco, de perigo, essa manifestação fisiológica acabou sendo denominada como ansiedade. E à medida que as pessoas foram se acostumando a se alejarem emocionalmente, elas ficam cada vez mais vulneráveis. Essa vulnerabilidade faz com que o cérebro interprete gatilhos simples e neutros como situações de risco. Então, o que vem fazendo aí toda uma preparação, um treinamento fisiológico para que a pessoa possa desenvolver crises de ansiedade. E é triste, porque quando nós chegamos nesse nível, as pessoas acabam buscando um acompanhamento. Nesse acompanhamento, geralmente, são receitadas a essas pessoas os ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, que vai promover uma série de outras desregulações, enquanto não se trabalha a causa central da ansiedade. E a causa central da ansiedade, obviamente, é o meu nível de despreparo emocional mediante os desafios da vida. Por isso que, no finalzinho desse nosso vídeo, eu vou te dar o primeiro grande passo para você sair desse ciclo adoecido e começar a encontrar esse caminho mais saudável de interpretar e entender melhor as suas emoções. Então, quando nós entendemos que quanto mais eu me autoproclamo ansioso, mais ansioso eu fico, quanto menos capacidade eu tenho de receber e interpretar as minhas emoções, mais vulnerável me torno para as manifestações de ansiedade. Então é imprescindível, fundamental, que a primeira coisa que você pare de fazer é essa identificação com a personalidade ansiosa. É lógico que eu sei que talvez você que está aqui me assistindo vai ficar até um pouco chateado comigo, porque eu estou querendo tirar de você um mecanismo de defesa. E talvez você até coloque nos comentários que não concorda ou que eu não sei do que eu estou falando, e está tudo bem, você só vai continuar piorando e se tornando cada vez mais e mais ansioso ou ansiosa, e em algum momento a sua vida vai entrar em um ponto de ruptura. É triste ver pessoas chegarem nesse nível, mas é uma escolha. Nesse momento, o máximo que eu consigo fazer por você é compartilhar esse conhecimento adquirido depois de muitas e muitas horas de atendimentos clínicos. Então, o primeiro grande passo é esse, é você parar de se autoproclamar ansioso, descondicionar a ansiedade da sua identidade e começar a identificar momentos, eventos e situações e gatilhos que manifestam a ansiedade no seu dia a dia. Quando você começa a identificar esses gatilhos e começa a interpretar melhor as suas manifestações fisiológicas, talvez você comece a ter uma leitura mais abrangente dessas emoções. Você começa a saber diferenciar que em determinada situação te deixou com medo, que em outra situação você se sentiu frustrado, que em outra situação você ficou triste. E à medida que você começa a validar as suas emoções, entendendo e nomeando elas de uma forma mais técnica, os seus afetos, para ser mais técnico, e até recomendo que você pare de utilizar o termo ansiedade e comece a utilizar o termo afetos. Nossa, isso me afetou. Isso gerou um afeto em mim, porque o afeto é aquilo que justamente promove uma resposta fisiológica do qual eu passo a ter uma consciência das minhas respostas internas, físicas, fisiológicas. Então, em vez de você falar, nossa, estou ansioso, você fala, nossa, alguma coisa me afetou. O que me afetou? Por que me afetou? E quando você começa a fazer essas perguntas exploratórias, como um adulto curioso para entender o que gerou aquele padrão físico, aquela resposta física, você consegue quebrar aquela dinâmica automática de pensamentos que já foram treinados na sua vida várias e várias vezes para justificar esse desconforto físico, que por sua vez gera uma série de comportamentos reforçadores do padrão negativo. Então, o grande objetivo desse primeiro vídeo educativo é que você tenha um pouco mais de clareza do que é ansiedade, tenha um pouco mais de capacidade de interpretar verdadeiramente as suas emoções e, principalmente, agora vem esse primeiro grande passo para você sair dessa ignorância emocional
e começar a desenvolver um processo de amadurecimento, que é a aceitação da sua condição atual. Quando você começa a aceitar as suas manifestações de ansiedade, você abre espaço para uma reformulação mental. Então, tudo bem, nesse momento você tem que ser capaz de aceitar que você tem alguns medos, que você tem algumas inseguranças e que isso gere uma resposta de ansiedade na sua vida. Tudo bem. E isso é totalmente diferente de você simplesmente se entregar e se rotular como ansioso. Aceitar as suas emoções, aceitar as suas sensações físicas, sem já uma rotulação arbitrária direta como ansiedade, vai lhe permitir uma reformulação mental através de perguntas autoexplorativas do porquê que você sentiu, qual gatilho acionou aquela resposta física. Você vai começar a trilhar um novo caminho de autoconhecimento que vai proporcionar a você talvez a ferramenta mais importante para o crescimento de qualquer ser humano, que é justamente o processo de amadurecimento. Então, amadurecer significa aceitar e reconhecer as suas emoções, sem uma rotulação generalista de ansiedade, e a partir daí começar a entender melhor quais são os verdadeiros componentes causadores daquele desconforto. Tudo bem? Espero que você tenha elevado o seu nível de conhecimento sobre a ansiedade e sobre as emoções. E agora, nesse instante, eu quero que você comenta aqui comigo nos comentários se fez sentido para você, se você conseguiu captar a essência desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, né, no inscrever, que vai ser muito bom você estar junto comigo nessa nova jornada onde eu vou compartilhar de forma bem direta, bem simples, todo o conhecimento como terapeuta que eu venho utilizando para ajudar centenas e centenas de pessoas e que agora vai contribuir também com você. Já dá aquele like, se você não gostou, dá o dislike também, o importante é interagir para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. Tudo bem? Foi bom ter você até aqui e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.